quero cumprimentar você, a senhora e o senhor com um bom dia, na graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo a última lenha. E quero subordinar esse tema no livro de Atos, capítulo 2, vou ler do versículo 17 ao 21. Dizem assim: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Hoje é 24 de outubro de 2023. Santíssimo, perfeito, poderoso Deus, é no nome de Jesus que estou aqui em oração, no nome do teu Filho. Apresento cada ouvinte, suas famílias, a minha família, a minha vida, essa missão. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei o tema para a palavra do dia dizendo a última lenha. E hoje eu quero falar de fogo. Já que ontem, quem ouviu a palavra do dia de ontem, eu abordei um tema relacionado à frieza, morbidez, e isto no campo espiritual. Mas o que é uma lenha? Lenha é qualquer pedaço de madeira onde o utilizamos como combustível. Se lembra da fogueira? Precisa de uma lenha. Uma lareira também, um fogão a lenha. Os antigos, na área do campo, no interior, conhecem bem o fogão a lenha. Até me recordo quando eu era criança, acho que eu tinha uns 10 anos, quando eu conheci, de uma forma até acidental, eu entrei numa padaria para comprar um pão e vi as portas que davam acesso à parte do forno, as portas estavam abertas. Eu vi quando o cidadão estava jogando vários pedaços de madeira dentro, como se fosse uma parede, mas depois é que eu sabia que ali era o forno. Então, a lenha significa isso, é um pedaço de madeira onde a gente utiliza como combustível. E foi a propósito que eu dei esse tema, dado pelo Espírito Santo, dizendo a última lenha. Por que a última? Porque estamos chegando já no final de tudo, onde a igreja realmente está vivendo uma frieza muito grande espiritual, como eu falei ontem, mas antes da volta de Jesus vai haver um grande derramamento de poder. O Espírito Santo vai se fazer presente e será a última, entre aspas aqui, lenha para esse fogo, para a igreja, que vai ser aquecida. Eu até quero deixar aqui uma referência que é muito conhecida, onde nós encontramos Jeremias, o profeta, no capítulo 18, versículo 3 ao 6, todo mundo conhece, quando ele orientado a descer a casa do oleiro, Deus orienta ele para isso, e quando ele vai lá, vê o oleiro, o homem que trabalhava com barro, estava fazendo um vaso, o vaso quebrou-se na mão do oleiro, e aí o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, e conforme pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Aí no versículo 6 de Jeremias, capítulo 18, diz assim: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor.
Eis como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu acho que antes de esse grande avivamento, ou o último, né? O avivamento é a última lenha, como eu dei o tema, acontecer, a igreja vai sofrer um grande aperto, mas vai estar sob a proteção de Deus. É como se a igreja fosse aquele vaso que foi quebrado na mão do oleiro. A igreja vai ser quebrada, vai sofrer um pouco, mas estará nas mãos de Deus, para que depois de ser feito ali um vaso novo com o sofrimento, aí sim, a última lenha vai realmente fazer com que o fogo novamente da igreja seja aquecido, né? Por que eu dei esse tema, a última lenha? Em parte, já se cumpriu essa profecia de Joel, exatamente no texto base aqui, né, da leitura de hoje, mas a gente sabe que vai sim ainda ter, esse texto de Joel vai ter ainda um cumprimento que é um cumprimento escatológico. Como já disse, será antes da volta de Jesus, em meio a esse momento que a gente está vivendo hoje, de frieza, de distanciamento de Deus, de muitos pecados e escândalos na igreja. Aí o Senhor Deus vai apertar, sabe? A igreja está começando a sentir o aperto, né? A perseguição. E aí, quando a igreja, né, estiver passado pelas mãos do oleiro, aí sim o Senhor vai derramar do Espírito dele sobre os seus servos e suas servas, como disse Pedro naquela sua pregação no texto básico que eu li aqui em Atos capítulo 2. E o Senhor Deus vai revestir a igreja de poder, como fez aqui com a igreja primitiva. Aconteceu pela primeira vez ali, mas ainda vai acontecer a última vez. A última lenha será queimada e o fogo de Deus, né? Falei aqui lenha, né, simbolicamente, e o fogo de Deus vai novamente ser evidenciado. Então, gente, nesse texto base aqui, que dispensa comentários, a gente já vê quando a igreja primitiva estavam todos reunidos, né, naquele mesmo lugar. Isso fala de união, fala de comunhão. E quando a igreja estiver bem unida aqui, nesses dias atuais, porque estão, né, muitos irmãos meio que assim, intrigados uns com os outros, mas quando a igreja voltar a ser como a igreja primitiva, né, estando no mesmo lugar, isso fala de um mesmo pensamento, na mesma comunhão, aí o Senhor vai derramar do seu Espírito sobre todos. E diz aqui o texto base que eu li, no versículo de número 20, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Isso aqui são termos tipológicos, que inclusive eu não vou comentar sobre o sol aqui e a lua, porque foge um pouquinho aqui do que a gente está falando, mas qualquer dia desse eu vou falar só sobre essa tipologia aqui. O que eu quero deixar claro é que, nesse versículo 20, onde o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar ao grande e glorioso dia do Senhor. Então, antes do Senhor chegar, vai haver esse derramamento de poder do alto. Tudo isso através do Espírito Santo. Vai ser a última lenha, o último avivamento que a igreja vai experimentar antes do grande dia do Senhor, que é o arrebatamento da igreja. Então, gente, eu quero concluir dizendo o seguinte: esteja bem juntinho um do outro, uns dos outros, digo, para que essa lenha, quando for ela aquecida, o combustível seja coletivo, e quando esse fogo aquecer a igreja, onde o poder, o avivamento estiver ali acontecendo, milagres, prodígios, aí sim, a igreja será arrebatada, a igreja estará pronta
para subir com Jesus, né? Encontrar-se com Ele nas nuvens e dali passar para a eternidade com o Senhor. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.